juntos por você. E pela reunião de hoje, que nós sabemos que também muitos irmãos que não são visíveis a nós estão presentes para vir aprender um pouquinho mais sobre a conversão. Seja bem-vinda, a palavra é sua, a reunião é sua, mas você, por favor, às 8h35 você me devolve? Com certeza. Tá ótimo, obrigada. Obrigada, Célia. É uma alegria a gente sempre estar aqui com vocês. E uma boa noite a todos. E esse tema, né, da conversão, ele é um tema muito caro, porque a gente sabe que não é fácil, né? Emmanuel sempre diz, aliás, sempre ele tem um pensamento muito interessante, que ele diz que é muito fácil nós nos convencermos da verdade do Senhor, transformando a vida do outro. Mas é muito difícil nós nos convertermos ao Senhor da verdade, renovando a nossa própria vida. E é realmente uma luta, né? Porque convencer é fácil. Não é difícil a gente convencer alguém, né? Porque convencer é você aceitar, você fazer alguém aceitar uma ideia, admitir um fato, por meio de uma argumentação bem fundamentada, né? E o convencimento, ele parte da convicção, né? Mas os elementos de convicção não são os mesmos para todo mundo, né? O que me convence pode não produzir uma impressão pode produzir quase nenhuma impressão em outra pessoa, né? Então, depende de cada um o elemento de convicção, né, de convencimento. Se a gente observa o que acontece com o espiritismo, por exemplo, né, quando a gente vê a questão das manifestações, né, e da filosofia espírita, a gente percebe que tem pessoa que se aproxima da doutrina, né, pela filosofia, pelo ensinamento, pelo conhecimento, e tem pessoas que se aproximam da doutrina pelo fenômeno, né, as manifestações, o fenômeno da cura, né, seja ele qual for. Agora, a gente não pode achar dentro da doutrina que, né, as experiências físicas, né, sejam o único meio de convencer o outro, né? Não. Tem gente que produz fenômenos notáveis, né? Quando a gente lembra do Chico, o Chico, ele tinha todos os tipos de mediunidade, né? E ele fazia materializações impressionantes, né? Até que Emmanuel falou com ele, olha, o nosso caminho é outro, não é materialização, vamos lá para a psicografia, que é o que você veio para fazer. Então, gente, quando a gente vê um fato que a gente não compreende, né, e quando esse fato é tão extraordinário, muitas vezes ele causa uma estranheza em nós, né, desperta uma suspeita se aquele fato é verdadeiro, né? Então, o nosso pensamento, ele trabalha, ele se esforça para dar uma justificativa para aquilo que a gente não tem justificativa, né? Ele quer dar uma causa muito vulgar, no sentido assim, de ser ali ao nosso alcance, né? Agora, quando a gente usa do raciocínio, se esse fato realmente for bem compreendido, né, as pessoas admitem ele mais facilmente, né? No livro, O que é o Espiritismo, o Kardec explica que dentro da doutrina, né, dentro do Espiritismo, tem duas coisas essenciais, que é a parte experimental, né, das manifestações e a parte da doutrina filosófica, né? Quantos de nós já não foram aí abordados, né, quando a pessoa sabe que a gente é espírita, que a gente frequenta a casa espírita, às vezes que a gente frequenta uma reunião de desobsessão, né?
Quantas pessoas não vêm e falam assim, mas isso é verdade mesmo? Esse fenômeno realmente acontece? E aí você explica para a pessoa, né, dentro da possibilidade de entendimento dela ali, e ela pode se convencer disso, né? Agora, quando a gente parte para o Evangelho do Cristo, aí é mais fácil ainda a gente se convencer. Por quê? Porque é de uma claridade, de uma beleza inigualável, né? Quando a gente lembra algumas passagens que Jesus disse, né, aos apóstolos, às pessoas que estavam ali com ele, ouvindo, convivendo com ele, é de uma beleza tremenda. E poucos os corações conseguem ficar ali inertes, né, diante da beleza do evangelho. Quando a gente pega lá, por exemplo, a passagem que Jesus fala: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Gente, isso é de uma beleza, né? Porque mostra para nós, né, numa análise nem tão profunda assim, que a evolução está nas nossas mãos. O meu caminho está nas minhas mãos, né? A responsabilidade da minha vida é minha e de mais ninguém. Né? Quando a gente lembra de outras passagens, né, do Evangelho, quando lá em João 14, né, Jesus fala assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Mas, gente, isso é bonito. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu fico imaginando aquelas pessoas que conviveram ali com Jesus, esses espíritos, né? Quiçá nós poderíamos estar lá encarnados também, né? Mas eu fico pensando ouvir estas palavras do Cristo encarnado aqui na Terra. Eu sou a luz do mundo. E com o magnetismo que Jesus tinha, a clareza de pensamento que ele tinha, porque ele despertava confiança naqueles que seguiam com ele, né? Então, é realmente fácil a gente se convencer do Evangelho, né? Naqueles momentos da sua encarnação, aqueles momentos finais da sua encarnação, né, em que ele vai pedir o perdão para nós, né? Aqueles que de nós aqui que o crucificamos, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todos nós que andamos fora do caminho reto, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa ignorância, né? Quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, naquele momento sublime em que ele expira da cruz. Então não há como os nossos corações não ficarem tocados, não serem remexidos pela beleza de quem se depara com as lições do Cristo no seu Evangelho, né? Mas convencer será o bastante? Porque conversão, se convencer de algo, realmente é fácil. A gente se convence de cada loucura, né? A gente está vendo aí no mundo um adoecimento das emoções, um adoecimento da razão, né? Em detrimento das ilusões do mundo. Né? A gente está vendo aí essa onda aí das pessoas querendo pegar um boneco e tratar aquele boneco como uma criança, um filho, levar para o hospital para ser atendido, brigar com o médico, porque o médico não quer atender um boneco. Né? Veja o adoecimento que a nossa sociedade está. E muitas pessoas que nós julgamos esclarecidas estão entrando nessa onda. Então, o convencimento é fácil, porque muitas vezes a gente entra na onda de qualquer ideia.
Mas se converter é um difícil, né? Porque converter significa mudar, significa modificar, transformar, né? Então, a conversão do homem não é realmente fácil, né? Não é fácil, não é como alguns pensam, de forma muito ligeira, apressada, né? Porque tem gente que fala assim: ah, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio na orientação dos espíritos. Ok. Quantos de nós podem falar assim? Eu estou transformado pelos ensinamentos do Cristo. A minha vida se modificou por conta do Evangelho de Jesus. Quantos de nós? É uma coisa que a gente precisa refletir muito seriamente, porque não basta se convencer, é preciso se converter às lições do Mestre querido. Jesus disse a Simão Pedro: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Veja a importância que Jesus dá à transformação pessoal, né? Jesus disse isso a Pedro nas vésperas do Calvário, naquela hora mais grave, né, da reunião ali com os seus discípulos, né? Ele recomendou a Pedro, né, o pescador, que ele confirmasse os irmãos na fé quando ele mesmo se convertesse. Porque Pedro, ele sempre foi muito ativo, né? Ele era o mais ativo dos discípulos, né? O mais ativo companheiro de apostolado do Cristo. Simão Pedro, durante 3 anos, seguiu aí Jesus, presenciou acontecimentos que nós até hoje achamos assombrosos, não é? Ele viu Jesus curar leprosos, ele viu Jesus curar os cegos, ele viu o mestre transfigurado no Tabor. Ele assistiu Lázaro, né, saindo daquela escuridão do sepulcro. E mesmo assim, Simão Pedro ainda não estava convertido. Ele precisou de trabalhos imensos, de sacrifícios pessoais enormes, de lutas acerbas consigo mesmo, para que ele pudesse realmente se converter ao Evangelho e dar o testemunho do Cristo aos irmãos que o procuravam, aqueles que o procuravam pedindo ajuda, auxílio, orientação. Então vejam, e nós? Vejam a dificuldade de Pedro. Ele viu com os próprios olhos terrenos, com os olhos do Espírito, o Cristo fazer maravilhas. E ainda assim, ele não estava convertido. Ele precisou caminhar, ele precisou percorrer o caminho das lutas, o caminho do bom combate, para ele realmente se converter ao Senhor. O homem que se convence, ele pode fazer muita coisa, é verdade. Né? Quando a gente se convence de algo, a gente pode realizar inúmeras coisas, né? Por exemplo, na religião, a gente pode construir aí, né? A gente vê, né, templos belíssimos, né? O homem é capaz de fazer isso. Ele se convence daquela ideia e cria templos maravilhosos. E ainda assim, ele pode morrer em completo desabrigo. Não o desabrigo do teto material, mas o desabrigo do espírito, porque ele não se converteu. Quem se convence pode orientar muitas outras pessoas. Pode. Né? Pode orientar no combate aqueles inimigos, né? Nossos, né? Os nossos vícios, as nossas más inclinações. Pode orientar o outro a como ele consegue fazer um movimento
melhor para sair de uma situação difícil, para ele enfrentar uma enfermidade. E mesmo assim, esse que se convenceu e orienta o outro, ainda assim, se ele não se converte, ele pode ter os mais terríveis adversários dentro de si mesmo. A pessoa que se convence da beleza dos ensinamentos do Cristo pode sair aí fazendo maravilhas, né? Pode trabalhar aí amparando as pessoas, doando alimentos, doando medicamentos, né? Com todos os recursos materiais que ela pode distribuir aí benefícios inúmeros. E ainda assim, se ela não se converter ao mestre Nazareno, ela pode, no fim da sua experiência aqui na matéria, ter o seu coração faminto do pão espiritual. Quando nós nos convencemos de algo, de uma ideia, a gente pode acender inúmeras lâmpadas aí no caminho que a gente percorre, né? A gente pode, porque a gente pode falar bonito, né? A gente pode tocar o coração do outro. Essa é uma questão que sempre me preocupa muito, porque quando quem fala, né, em nome do evangelho, né, quem dá palestra, quem dá conselho, né, se complica muito, né? Porque se fala e não faz o que fala, tá lascado, né? Como a gente diz aqui em Minas, né? Tá lascado mesmo, porque se a gente fala, se o ensinamento do Cristo só chega aos nossos lábios, não chega ao nosso coração, a gente morre, né? Cegos do espírito, porque a transformação não alcançou o nosso íntimo, a nossa casa mais preciosa, o templo onde Deus habita em nós. O homem convencido, ele pode derrubar, mas ele não constrói. Ele pode criticar, apontar erros, mas ele não coopera. Ele discute sem esclarecer. Ele exige que todo mundo ajude, auxilie, mas ele mesmo não consegue auxiliar. Emmanuel nos alerta que é muito perigoso nós nos convencermos quanto à verdade espiritual só pelo raciocínio. Nós precisamos nos converter à verdade espiritual pelo nosso coração. Quando a gente ouve aquela frase, né, que todo mundo já ouviu, todo mundo usa, né, muitos chamados, poucos escolhidos, essa frase é justamente sobre convencimento e conversão. Porque muitos se convencem, aceitam a ideia, aceitam a beleza da proposta do Cristo de transformação, mas poucos se convertem realmente, se transformam profundamente. Paulo, na carta aos Coríntios, diz que quando nós nos convertermos ao Senhor, o véu será retirado, né? Esse véu que ensombreia a nossa mente. E não é fácil rasgar esse véu, né? Quando a gente analisa superficialmente as questões da vida, né, nós podemos aí ser defrontados por dificuldades, desafios inúmeros. Mas a gente perde um tempo imenso quando a gente analisa as questões superficialmente. A gente demora um tempo imenso interpretando os acontecimentos que acontecem na vida do outro, sem trazer aquilo para a nossa própria vida, para a nossa própria realidade. Quando a gente só se convence, a gente tende ao dogmatismo.
né? Ou seja, a gente acreditar em algo por imposição, né? Sem questionar a sua veracidade. Por isso a beleza da doutrina espírita, né? Quando Kardec diz a fé precisa ser raciocinada. E é verdade. Sem raciocínio, sem nós nos utilizarmos dessa ferramenta tão importante que Deus nos concedeu, que é a inteligência, a capacidade de raciocinar, nós não chegamos a canto algum. Só o homem que se converte verdadeiramente ao Cristo adquire aquele poder para se desligar dos domínios do egoísmo, do eu, esse eu personalístico, né? E parte para buscar o reino de Deus. Só quem se converte verdadeiramente, quem se transforma pelos ensinamentos de Jesus, é instrumento capaz de trabalhar com eficiência na obra do Pai. Só quem se converte trabalha na sua própria redenção e na redenção do outro, quando descobre que servir é mais importante. Então, nós precisamos nos transformar. E nós precisamos nos transformar de maneira efetiva. Nos transformar em discípulos fiéis do Cristo, em cooperadores decididos, em voluntários dispostos na obra do Pai. Quantos de nós começamos, né, num trabalho, principalmente quando a gente começa, né, a tomar contato com a doutrina espírita, que a gente acha lindo, né? Você vai ser bem recebido na casa espírita, né? Você toma contato ali com as verdades do Evangelho, as explicações lúcidas dos espíritos. E aí a gente se empolga. A gente começa a falar, nossa, eu tenho que falar isso para fulano, eu vou trazer minha mãe aqui, olha, isso é realmente a verdade, a gente se empolga todo, né? E aí a gente, à medida que vai passando os dias, né, dessa descoberta fantástica, né, que é a doutrina espírita, muitas vezes a gente vai vendo os mesmos problemas ao nosso redor. A gente fala, poxa vida, né, mas é tão bonito isso e as mesmas coisas ainda estão acontecendo, como é que pode? Né? Olha, eu ainda adoeci. Mas como? Né? Eu já tomei contato, eu já sei que a doença, né, pode ser curada, né, que os espíritos podem auxiliar. Eu estou aqui trabalhando na casa espírita e olha, eu fiquei doente. Ou então, por que eu estou com essa confusão toda na minha casa? Né? Essa discussão, meu marido não se entende com meus filhos, meu filho não se entende com meu marido, não se entende comigo, está essa confusão toda. E, às vezes, até piora, né? Quando a gente toma contato com a doutrina espírita, às vezes a confusão até piora. Por quê? Porque é o nosso momento do testemunho. Nós tomamos contato com o ensinamento, nós nos convencemos dele, porque nós continuamos indo. Aí vem o teste. Nós somos capazes, esse convencimento todo que eu trouxe para o meu íntimo foi capaz de me transformar. Essa confusão que está na minha casa e todo mundo brigando com todo mundo, eu sou capaz de manter o equilíbrio? Porque a doutrina nos ensina a mantermos o equilíbrio no meio da confusão, a sermos serenos, a sermos o ponto de irradiação da tranquilidade para afetar o nosso entorno.
Ou será que eu entro, né, na onda da discussão e da briga? E aí tudo descamba, né? Então eu preciso me converter. Sem conversão, sem a transformação, a minha vida continua com os mesmos problemas e às vezes até piores. Não quer dizer que a partir do momento que eu me converto, e não é um momento único, a conversão ela é um processo, que a minha vida vai virar as mil maravilhas, não. Jesus mesmo avisou, né? Aquele que me segue, vai ter trabalho, vai ser perseguido em meu nome. Aquele que espalhar a palavra aí vai ter problema. Quem divulgar o evangelho vai ser taxado de louco, de mentiroso. Então, a vida de quem se converte ao Cristo, aqui neste planeta, com esta humanidade nossa, é problemático. E nós estamos dispostos a pagar este preço, porque Jesus deixou muito claro, muito claro. Quando nós unimos o nosso raciocínio ao nosso sentimento, esse nevoeiro de negação, de incerteza, de dúvida, acaba. Porque quando eu uno raciocínio e sentimento, ou seja, quando eu sinto a verdade do Evangelho, e quando eu uso a minha capacidade de raciocinar para compreender que ela é esta verdade a que eu devo seguir, porque é a única verdade, eu estou me convertendo. E aí, Deus determina e eu obedeço. O Evangelho não é para maravilhar a nossa alma. Não. O Evangelho é o roteiro seguro para a nossa evolução. Simão Pedro, ele presenciou aí, como eu falei, revelações com o próprio Jesus. Mas ele custou a se converter realmente. Quem só se convence, quem só se convence, consegue. Gente, vocês me desculpam, mas eu ainda estou um pouco gripada. Quem só se convence, consegue aí falar, teorizar, né? Muito bem. Consegue aconselhar as pessoas, orientar. Só que se você só se convencer naqueles momentos da nossa vida de dificuldade, de tribulação, de enfermidade, de desemprego, de problema de relacionamento, a gente se sente confuso, perplexo, desalentado. Porque, olha, mas eu estou aqui com o evangelho na mão e olha o tamanho deste problema na minha vida. Então você só acreditou na beleza. Você só se convenceu, mas você não se converteu. Porque para se converter é exigido de nós a verdadeira transformação para o bem. E nós só nos transformamos para o bem com Cristo. Ele mesmo disse para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe transformação verdadeira sem Jesus. Então é indispensável que nós, criaturas humanas, encarnadas aqui neste planeta, nesse momento de
tantas transformações, em que o mundo está sendo saculejado aí de um lado para o outro. É indispensável que nós nos convertamos ao serviço da nossa própria redenção. Aí sim, se a gente tiver o entendimento desta responsabilidade que é nossa, ninguém converte ninguém. Nós convencemos uns aos outros, é verdade, porque nós nos influenciamos uns aos outros. Mas conversão é aqui dentro, é na nossa intimidade, é uma decisão de cada um de nós. E quando é que nós, como humanidade, vamos nos decidir ao Evangelho do Cristo, a vivenciar os seus ensinamentos? Nós precisamos trabalhar incansavelmente para a nossa própria conversão, para que esse manto, esse véu pesado, que muitas vezes obscurece a nossa visão, obscurece o nosso coração, obscurece o nosso entendimento, para que ele seja retirado. E para que nós possamos, então, voar mais alto. Então é preciso trabalhar. E muito. Agora, veja, essa palavra converter, né, que é do latim convertere, significa realmente mudar, transformar. Então, fazer uma mudança na nossa vida requer coragem de nós mesmos, requer disciplina, requer perseverança. Não é porque nós falamos de fé, porque nós estudamos sobre a fé, que nós vamos alcançá-la verdadeiramente. É preciso a prática do bem. É preciso se decidir pela transformação. A gente lembra de Saulo de Tarso, né? Saulo foi um dos exemplos mais marcantes, né, de conversão espiritual, né? Saulo nasceu em Tarso, né? Por isso Saulo de Tarso, onde hoje é a Turquia. Foi educado como judeu, né, no judaísmo. Ele recebe aquela formação que era própria da época, né, a formação rabínica, né, ali com 14 anos ele já começa a preparação para se tornar sumo sacerdote, né? Ele tinha uma inteligência muito aprimorada, né? Então, Saulo era ali um cidadão romano. O que chama muita atenção na história de Paulo, né, é que ele era muito frio, né? Ele era muito radical, ele defendia ali o que ele acreditava, né? Porque ele estava convencido daquelas ideias. Então ele defendia com muita veemência, né? Por vezes ele era até cruel, né? Em nome da lei, ele deu asas, né? Deu vazão àqueles impulsos mais
mais inferiores, né, mais indesejados, né? Ele era intolerante, ele tinha orgulho, era invejoso, tinha impaciência, né? Era prepotente, era dado à vingança, né? Odiava quem não pensava como ele, né? Matou no fio da espada. Saulo ficou por muito tempo cego para as verdades maiores da vida. Ficou cego para as potências do amor que o Cristo trouxe a este planeta. E ele ficou tão cego que ele materializou essa cegueira espiritual dele lá na estrada de Damasco, quando a visão dele é interrompida, a visão física. Né? Ele vai a Damasco, ele vai ali para Damasco, né, naquela estrada ali, porque ele queria interromper a todo custo, né, o crescimento do cristianismo. E lá, naquela estrada, ele é surpreendido pelo Cristo. Mas é um Cristo amoroso. Um Cristo que conversa com ele como um irmão mais velho. Quando Saulo ouve Jesus questioná-lo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual a opção que ele tinha? Ele podia dar as costas ao Cristo? Podia. Mas ele resolve se entregar de corpo e alma ao amor do Cristo. É claro que, naquele momento, daquele encontro com Jesus, ele é tocado pelo amor do Cristo e ele começa a sua transformação, ele começa a sua conversão. Mas aquele é o momento de inflexão. Aquele é o momento em que ele para e pensa e fala: peraí, o que eu fiz até agora? Olha onde os meus atos me trouxeram, eu sou um criminoso, eu matei. E este homem ainda me ama, vem até mim. Aquele foi o ponto de inflexão da vida de Saulo. Foi ali que ele começou o seu processo de conversão. Né? Este acontecimento na estrada de Damasco foi como se fosse a gota d'água que faltava para ele, né? Porque ele já vinha remoendo, né? Aqueles pensamentos: será que Estevão não está certo? Será que esses pregadores do caminho não estão certos? Será que o que eu estou fazendo é correto? Então, este encontro fez transbordar da sua intimidade a necessidade dele de pão espiritual. Fez transbordar dele a necessidade da prática do bem, da modificação do pensamento. Então, todo aquele pensamento, aquele temperamento dele, irracível, frio, cruel, né, tomado ali pelas paixões, toda aquela energia que ele tinha, toda aquela determinação que ele tinha, né, daquela suposta verdade que ele defendia, fez nascer dele a necessidade de mudança, um desejo de uma orientação nova. Daquele encontro com Jesus, Jesus desperta nele o que estava adormecido lá na intimidade dele. Então, Saulo não só se convence
Mas começa a sua conversão de homem velho para homem novo, de cruel perseguidor dos cristãos para semeador da boa nova. Saulo era o perseguidor do Cristo. Quando a gente pensa nessa palavra, perseguidor, quem persegue quer seguir de perto, né? Você está perseguindo, você quer chegar perto, só que você ainda não alcançou. Quando ele alcança o Cristo, ele se transforma. A nossa caminhada é assim. Na nossa intimidade, nós sabemos que nós estamos perseguindo algo, buscando algo que nos falta. O que a gente persegue é Jesus, porque ele é o pão da vida, o pão espiritual que mata a nossa necessidade de aprimoramento, de melhoria. É preciso nos converter. Toda vez que a gente age com intolerância, com impaciência, de forma radicalizada, quando nós discriminamos, seja por qualquer motivo, né? Quando a gente discrimina por religião, por raça, por opção política, seja pelo que for, a gente está perseguindo Cristo, como Saul. Só que o Cristo nos convida ao entendimento. O Cristo nos convida a amar o próximo. Por isso, a necessidade da nossa transformação. Saulo, aquele que manifestava as mais odiosas características do ser humano, ele termina a sua passagem material aqui na Terra, como Saulo de Tarso, de uma forma transformada, como um verdadeiro convertido ao amor do Cristo. De perseguidor dos cristãos, ele passa a amparar todos que o procuram, com uma inteligência aprimorada, muito perspicaz. Né? A gente tem aí as cartas de Paulo com ensinamentos belíssimos a partir dos próprios ensinamentos do Cristo no Evangelho. Carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Romanos. É uma história belíssima de conversão. Nós temos outros exemplos maravilhosos de espíritos realmente convertidos ao amor do Cristo. Allan Kardec, que aceitou a missão de trazer a codificação. Chico Xavier, que dá todo o seu trabalho sempre com aquele amor que ele deixava transbordar de si mesmo. Se nós olharmos, nós sempre vamos perceber alguém que está convertido ao amor do Cristo. Pelas ações, pelos pensamentos. Por isso é preciso mudar. Fazer como Paulo aconselhou, deixar o homem velho para trás. Este homem velho que é egoísta, que é vaidoso, que se engana,
que cede às ilusões do mundo, que se liga muito ao materialismo e nos transformarmos no homem novo. Aquele homem que busca praticar o bem em toda oportunidade que tem, que busca se aprimorar tanto intelectualmente como moralmente, que estende as mãos em auxílio ao próximo. Não adianta a gente só ler o Evangelho, não adianta a gente só estudar a doutrina espírita, se nós não fizermos, se nós não agirmos, se as palavras não alcançarem a nossa intimidade, provocando transformação. Então não adianta eu olhar para os exemplos e eles não me tocarem no meu íntimo. Não adianta eu achar o trabalho de Kardec esplendoroso se ele não tocar o meu íntimo. Nós estamos, gente, cansados de sofrer as dores do mundo, que são causadas por nós. Nós precisamos aprender a transbordar o amor que existe em nós. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que chama O Cofre do Céu, em que ele vai dizer que todos nós, quando voltamos à carne pela reencarnação, nós trazemos esse cofre conosco. E dentro desse cofre a gente encontra ali as virtudes, os melhores sentimentos. E que a gente pode distribuir o que tem nesse cofre aí a mãos cheias, que ele nunca se esvazia. Mas é preciso abrir o cofre, que está no nosso coração, na nossa intimidade. Não adianta eu olhar aquele cofre bonito por fora, sem abrir e espalhar o que tem dentro dele. Por isso é preciso que nós, as janelas do nosso coração só se abrem de dentro para fora. É preciso abrir. É preciso encontrar dentro de nós, jogar luz nessas potencialidades que estão adormecidas e fazê-las despertar, para que nós possamos ser boas ferramentas da obra do nosso Pai, porque Ele conta com a nossa cooperação. Tem gente que fala assim, nossa, mas Deus conta com a minha cooperação, Deus é todo poder, toda bondade, toda justiça, toda misericórdia. Como é que Ele pode contar com a criatura humana? Conta. Quando a gente pede auxílio, o auxílio vem através de outra criatura humana. Deus não vai aparecer em pessoa para você e falar assim, o que você quer? Não. Ele nos auxilia através de nós mesmos. Então, é preciso que nós nos transformemos para que nós possamos ser boas ferramentas. Nós também percorremos a nossa estrada para Damasco. Todos nós. Às vezes, é uma doença, a nossa estrada. Uma doença incurável, que você vai ter que conviver com ela o resto da sua vida. Às vezes é a falta de consideração, de gratidão daqueles que você mais ama. Às vezes é a injustiça, a calúnia. Muitas vezes a nossa estrada de Damasco é a futilidade. É essa ligação estreita com o materialismo que nós ainda temos. Mas o Cristo, Ele está sempre ali, na nossa frente, nos chamando
sempre de braços estendidos, oferecendo as suas mãos e nos conclamando em espírito, nos nossos momentos mais difíceis, dizendo para nós: levanta-te e anda. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar parado, inerte. Nós precisamos nos levantar e andar. Como todos aqueles grandes exemplos convertidos ao Evangelho. Como é que a gente vai saber o instante definitivo da nossa conversão? Como que a gente identifica? O que a gente faz para a gente perceber? Observa se você está aproveitando bem as horas. Se as suas horas do seu dia estão voltadas para coisas boas, para a prática do bem. Se você já consegue exercer o desapego, não só material, mas o desapego emocional, afetivo. Porque, como Joana de Ângeles diz, nós temos que nos desapegar do material e das pessoas. Isso não é falta de amor. É você compreender que cada um de nós tem o seu próprio caminho. Observa, você já consegue exercer a humildade das suas relações interpessoais, de uns para com os outros? Ou você quer sempre ter razão? Ou você quer ser sempre o melhor? Será que nós já conseguimos exercitar a renúncia de nós mesmos em favor do outro? Será que nós conseguimos amar a Deus incondicionalmente? Ou nós nos rebelamos quando nós passamos por algum problema? Nós reclamamos: ah, Deus, eu sou tão boazinha, por que eu estou passando por isso? Olha, eu não devia estar passando por isso. E a gente se rebela com o acontecimento da vida do outro. Nossa, por que, né, que a minha mãe está passando por isso? Não precisava, ela sempre foi uma pessoa tão boa. Agora você está olhando dessa encarnação. E o nosso passado tumultuado lá para trás? Nós só colhemos o que nós plantamos. Quem planta espinheiro não colhe margarida. Será que eu já consigo exercitar pelo menos uma fagulhinha deste amor, sem me revoltar, sem me rebelar? Será que eu consigo exercitar a paciência e a tolerância com aquele que pensa diferente de mim? Com aquele que tem uma religião diferente? Que tem uma posição política diferente? Que tem uma ideologia diferente? Que tem um modo de vida diferente? Essa transformação ninguém pode fazer por nós. Só nós. Deus nos criou todos iguaizinhos. É o primeiro momento da nossa igualdade. Simples e ignorantes. Nós só temos outro momento de igualdade absoluta, que é quando nós atingimos a perfeição. Está lá no livro dos Espíritos. Qual a finalidade que Deus criou os espíritos? Para atingirem a perfeição. Neste meio tempo, nós somos dotados de livre-arbítrio para escolher o nosso próprio caminho. O livre-arbítrio foi a maneira que Deus teve para nos dizer assim: você é responsável pela sua vida.
Quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade nós temos. Este momento de transformação em que a gente passa a viver o Evangelho do Cristo, em que a gente passa a pautar a nossa vida nas virtudes cristãs que Jesus nos ensinou, aí nós podemos fazer como Saulo fez, escolher um novo nome. Porque ele, com uma alegria imensa, mudou o nome dele de Saulo para Paulo, porque ele era um verdadeiro convertido. E quando nós nos convertermos realmente ao Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, nós também poderemos repetir como Paulo: já não sou mais eu quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. É isso aí, gente. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Nossa, estou engasgada aqui, Lara. Não consigo nem falar, porque mexeu. Mexeu com todos nós, e a gente tem uma reflexão muito grande daqui para frente. Porque até então, a gente ouvia as histórias de conversão. E hoje, a história passou a ser nossa. Porque a gente não ouve as coisas à toa. É porque é chegado o momento. E o mundo está mostrando isso para nós. As aflições do mundo, as dúvidas que nós temos, as reflexões, as dificuldades, muitas vezes, de relacionamento até entre trabalhadores. E a gente vai vendo os testes, o chamado. Então, é muito importante. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa ou perguntar a Lara. A gente tem uns minutinhos, aproveitando que ela está aqui, num esforço carinhoso, porque a gente está vendo que ela está saindo de um resfriado, que também está apertando a maioria de nós, né, nesse período. Aí queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, aproveitando. TT quer. Não é nem perguntar, é só lembrando, né, que quando Paulo desencarna, Jesus que o recebe. E é lindo, né? Era só isso. Você me emocionou, viu? Muito bom, muito obrigada. Imagina. Eu sempre fico emocionada quando eu falo nesse termo de conversão, porque realmente mexe com a gente, né? Mexe lá dentro do nosso coração mesmo. A Maria também quer falar ou perguntar alguma coisa. Não, eu não quero perguntar nada, eu quero dizer que foi uma explanação maravilhosa. Eu observei que ninguém teve dúvida, ninguém se perguntou, nem interrompeu. Pode ser que a gente não queria interromper mesmo. De tão explícita, tão esclarecedora, e fez bem a gente. Era só isso que eu queria. Estar de parabéns. Estamos de parabéns, né? Obrigada, Maria. A Mara também quer falar, Mara? Quero. É interessante porque a gente às vezes escuta uma parábola, o evangelho, e a gente pensa assim, mas eu já sei isso, né? Eu já sei isso tudo. Mas aí a Lara fez a pergunta que assim veio forte. Tá, você já sabe, mas o que você faz com isso? Pelo menos foi para mim, foi assim, sabe? Porque toda vez, pelo menos acontece comigo, toda vez que escuto um evangelho, eu paro e falo assim, gente, mas parece que eu já sabia isso, né? Eu já sei isso. Mas e aí? O que eu faço com isso, né? Então, cada palavra sua hoje parece que para mim, não sei para os outros, tocou assim. Tá, você já sabe. O que você faz com isso? Muito obrigada. Boa noite a todos. É isso mesmo.
Muito bom mesmo. Então, a gente está vendo que tocou o coração de todos nós. E a gente precisa mesmo, né, levar conosco esse compromisso da transformação. Porque justamente o sinal dos tempos é esse, é tempo de transformação. E talvez, eu não sei o que a Lara acha, muitas pessoas estão passando por muitas aflições, por muitas inseguranças, até por tristezas e depressões. Será que não é o toque da transformação? O que você acha, Lara? Pode ser, porque a depressão, né, ela vem quando a gente está muito presa ao passado, né? Ao que aconteceu antes, né? E a ansiedade, a gente está muito ligado ao que ainda não veio, né? O futuro. Então, essa epidemia de depressão, ela requer realmente um esforço tremendo da criatura pela transformação dela se desligar da ideia do passado e passar a viver no presente, né? Que a maior dádiva que nós temos é o dia mais importante da nossa vida, é o hoje, né? Então, realmente, é uma transformação que requer aí um esforço enorme, né? Você se desligar, você pode ver que a pessoa deprimida, ela sempre fala, tem algumas frases ali que ela sempre está recorrente. Ah, mas lá no meu tempo, lá no tempo da minha mãe, não era assim. Ah, eu era feliz quando a minha mãe estava aqui, né? Quando meu pai estava aqui, agora eu já não tenho mais vontade nem alegria para caminhar, né? Porque ela está presa ao passado. E realmente é preciso um esforço enorme para sair da depressão, porque exige a transformação de entendimento de que você não vive no passado, mas que você também não vive no futuro, você vive no hoje, né? São as escolhas de hoje que vão moldar o nosso futuro. Como hoje a gente colhe, né, as tranqueiras que a gente deixou lá para trás, né? Acredito que ninguém tenha mais nada a dizer, só vibrar. Então, nós vamos agradecer a Lara. Ô, Lara, mas você volta mais depressa, você está demorando muito, a gente fica com muita saudade. Eu também fico, Célia. Eu adoro estar aqui com vocês, é ótimo, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite. Fico muito feliz quando eu estou aqui com vocês. É uma alegria mesmo para o meu coração. Porque nós somos uma família. Graças a Deus, a gente já se encontra toda quinta-feira, e já são vários anos de encontro, e você faz parte dessa família. Oh, obrigada. Mesmo estando presente, a gente tem você presente no coração. Oh, obrigada, Célia. Fico muito feliz com isso. Vocês também, viu? Estão no meu coração, no meu pensamento, nas minhas preces. E que Jesus continue te inspirando e envolvendo você, iluminando, para que essas palavras, esses estudos, essa sua dedicação toque os corações. Obrigada, Célia. Muito obrigada. Nós agora vamos passar para a nossa irradiação. Queríamos te convidar a ficar conosco. Seria